Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 4, que vamos falar sobre o cenário. O cenário pode soar apenas como um layout finalizado, colorido, sem os personagens de uma animação, mas ele é muito mais que isso. Ele é responsável pelo fluxo de cor do filme. Ele pode nos dar as sensações da narrativa através desse espaço que compõe toda uma tonalidade da cena. Então, é pelas suas cores, linhas e informações colocadas nesse cenário que podemos descrever uma atmosfera cênica que será campo de potência para os personagens. É com o cenário também que a gente pode transmitir ideias como dia, noite, interno, externo, tristeza, alegria e tantas outras sensações complexas que nós podemos colocar em uma cena. É o cenário então que vai funcionar como certo modo até como um protagonista da cena, que ele vai nos dizer informações importantíssimas para o desenrolar das ações. E ora também como um coadjuvante de cena singelo, discreto, deixando que os personagens ganhem os seus protagonismos para deixar a narrativa se mover e desenrolar. Sendo protagonista ou não, é importante o cenário estar a funcionar dentro da narrativa para contar a história de uma animação. Os profissionais que criam os layouts do cenário são artistas e ilustradores, né? E eles devem ter a capacidade então de criar o ambiente por onde a cena se desenrolará. E por muitas vezes ser estático se faz o maior requinte de desenho, de ambientação e de pintura dele, né? Por ficar mais tempo parado e por ficar muito tempo sendo superfície de alguma determinada ação. Então a criação de cenário depende também da técnica de animação a ser desenvolvida. Aqui coloquei dois exemplos para a gente ver, né, se debruçar sobre eles, que um é o stop motion na esquerda, né, do Tim Burton, A Noiva Cadáver, e um outro é uma animação 3D, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, do diretor Michael Rianda. Os cenários aqui eles ganham a possibilidade de ser feito em parceria com um diretor de fotografia, por exemplo, pois eles têm outras intensidades conforme a luz é projetada nele. Então ele, além de ser um artista visual que desenhou, projetou, há também um diretor de fotografia para pensar onde essa iluminação vai se colocar em determinado momento da cena. Então o cenário ele pode ser composto por vários artistas juntos, né, para conseguir então fazer da melhor forma possível, né, o desenrolar de uma história. Na animação 3D, o cenário envolve o personagem em sua totalidade, né? Muito mais semelhante ao trabalho de um cenógrafo, por exemplo, do cinema tradicional. E com uma vantagem, né? Que ele pode exagerar sem nenhum problema. Aqui a gente vê uma imagem do filme Wall-E, né? Onde há vários empacotamentos de lixo sendo colocados como se fossem verdadeiros edifícios. Isso é um exagero que compõe a cena de uma maneira magnificamente. Então, cadeiras, vegetação, cores, tudo que está à sua disposição a gente pode colocar sem limitações e as leis da física. Então muitas produções de cinema chamam profissionais da animação 3D para criar cenários. E isso é muito comum hoje em dia ver filmes de ator, né, que não são filmes de animação, usarem cenários em 3D por essa grande amplitude de possibilidades do que pode ser feito. Então grandes sucessos, né, de filmes, como os filmes de super-herói, né, a grande parte deles se dá porque existe um profissional da animação ali fazendo o seu trabalho. É um filme, vamos assim dizer, misto, né, porque a animação está tão importante quanto o resto do filme. Já na animação 2D, o cenário pode ser estático e sem ilusão de profundidade, ou móvel, com ilusão de profundidade e planos com efeito de paralaxe. Aqui eu trago o exemplo do filme O Menino e o Mundo, onde esse cenário parece que tem uma profundidade, porque esses planos que se sobrepõem dão a ele essa dimensão de algo muito grandioso e é rebatido. Então existe toda uma possibilidade de trabalhar com um cenário de forma a dar profundidade, de forma a dar uma consistência volumétrica ao filme. E esse efeito, vou botar aqui então de novo, o paralaxe, na animação 2D, ele é basicamente a diferença na posição, né, de um objeto em relação ao plano de fundo. E isso é conseguido através de várias camadas, de cenários se movimentando. Isso faz parte do construtor de cenário de uma animação 2D pensar nessas possibilidades, né, para dar esses efeitos de profundidade ou não para as produções. Nos games, esse efeito de paralaxe é muito usado, né? Principalmente nos jogos de plataforma.
mesmo sendo um jogo de 2 dimensões, ele nos dá essa impressão de profundidade, né, na construção de um cenário sobreposto de várias camadas. E isso é importante, né, para criar essa profundidade para o personagem estar dispondo e não ficar uma coisa apenas bidimensional com 2 camadas. Há várias camadas que nos tensionam a entender toda uma profundidade. Então nós temos outras aplicações para o Parallax, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma página da internet que aplica esse efeito para dar profundidade, né, na visualização das suas plataformas. Com o mexer do mouse e tal, a gente consegue entender uma profundidade através dessas diferenças entre planos. Isso também é papel de animador, isso também é papel de quem cria um cenário. Então na animação não há limites na criação de um cenário, né? A fantasia e o onirismo ganham potência, então, porque cabe ao artista responsável por criar, né, os cenários ter a sensibilidade para dar à cena todo o seu toque poético. Que eu fiz uma composição com alguns cenários que eu acho muito bonitos, assim, né, da história da animação. E estão ali as descrições dos nomes dos filmes, caso vocês queiram olhar e ir atrás. Que eu acho que é importante também para o profissional de cenário ter essa referência. Existem muitas possibilidades de criação de cenário. E ficamos com a unidade por aqui. Muito obrigado.